O Brasil está enfrentando um cenário de instabilidade, insegurança e principalmente desemprego. Dados do IBGE falam em cerca de 13 milhões de desempregados no país. Com isso, algumas pessoas estão deixando o Brasil, ou até mesmo rebaixando os currículos para conseguirem empregos que exigem menos qualificação. Por isso, Conexões tenta entender esse cenário que envolve crise econômica, mercado de trabalho e formação profissional. E para isso, o programa recebe no estúdio Eduardo Guimarães Júnior, que é administrador de empresas, psicólogo, especialista em gestão de pessoas e também professor da UFG. Olá, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, Camila. E também vamos conversar com o Edson Vieira, que é economista, superintendente do IBGE em Goiás e também professor da UFG. Obrigada pela sua presença também. Eu que agradeço, Camila. Vamos para começar. E esses 13 milhões de desempregados? Esse é o cenário, o que isso significa e o que esse cenário representa para o mercado de trabalho brasileiro? Eu queria começar com você, Eduardo. Então, Camila, realmente a crise que o país vem passando, né, é uma crise que já vem perdurando por um longo tempo, né? A gente espera que a situação melhore, mas isso tem impactado ainda bastante no mercado de trabalho, né? Apesar dos últimos dados mostrarem que houve uma reação, né, da redução do índice de desemprego no país, mas ainda é um número elevado, né? Então a gente tem aí dois lados, né? O lado do empresário, das empresas, buscando reduzir gastos, né, a otimizar a sua operação, e temos o lado do trabalhador, né, que está buscando uma oportunidade, né, no mercado de trabalho e está então em busca desse emprego, né, dessa vaga sonhada. Edson, esse número ele é muito alto em relação aos índices anteriores. O que ele significa aí em relação aos dados do IBGE? Esse número é muito alto ainda. O IBGE começou essa pesquisa que a gente divulga agora, chamada de PNAD contínua, em 2011. Então, os primeiros dados foram divulgados em 2012. De lá para cá, nós tivemos no Brasil a menor taxa de desemprego registrada no terceiro trimestre de 2013, 4%. Hoje nós estamos com 12,4%, portanto, 3 vezes maior, essa taxa 3 vezes maior do que aquela que a gente teve lá no patamar que ela estava menor. No estado de Goiás também é a mesma tendência. A gente sempre tem um histórico em Goiás de taxa de desemprego menor do que a do Brasil, mas a tendência é sempre a mesma. Quando a taxa de desemprego do Brasil sobe, a de Goiás sobe e vice-versa. E a taxa de Goiás hoje, ela se encontra em 9,2%, é uma taxa altíssima. Como o professor Eduardo colocou, nós estamos tendo sinais de melhora, e aí é importante colocar que a gente vinha com um processo de aumento da taxa de desemprego iniciado no último trimestre de 2014. De lá para cá a taxa veio subindo, e só agora, nesse último trimestre que nós divulgamos, o IBGE divulgou a taxa do terceiro trimestre de 2017, é que nós tivemos uma melhora nesse cenário, mas a situação ainda continua muito complicada, porque essa melhora ela está se baseando fundamentalmente no emprego informal. Então, o mercado ainda está muito deteriorado e as pessoas ainda continuam com muitas dificuldades de se colocarem no mercado. As que estão perdendo seus empregos de se colocarem, aquelas que estão tentando ingressar também com muita dificuldade. Quais são os fatores da crise econômica? Você destacou alguns, né, em relação aos empresários que têm um pouco mais de receio de contratar. Quais os outros fatores também que têm influenciado para que as pessoas estejam desempregadas nesse momento? Bom, uma questão que a gente sempre ressalta é a questão da adequação da vaga que o candidato quer adentrar, né? Então, há um interesse da empresa em buscar um profissional que se enquadra ao perfil da organização, né, que tem as qualificações necessárias, né, e que se adapte à realidade da empresa. Então, a exigência hoje das empresas por profissionais, né, é cada dia maior, né? Embora a gente já tenha percebido algumas situações de empresas, né, que estão buscando profissionais, reduzir um pouco ali aqueles profissionais mais qualificados, buscando profissionais menos experientes, né, principalmente pelo intuito de reduzir os seus custos,
né? Então a gente percebe essa situação, isso impacta, né, na hora do candidato a buscar a sua colocação no mercado, né? Mas é uma questão de adequação realmente da organização e de adequação também do profissional à realidade que a empresa busca de profissionais, né? Então hoje a gente tem uma realidade de buscar profissionais que sejam mais dinâmicos, que sejam mais proativos, que tenham mais flexibilidade, né, para decorrência dessas mudanças que vêm acontecendo no cenário, na economia, no mercado, né? Então os clientes, a clientela, a exigência do mercado vem aumentando, e aí a gente precisa de profissionais que estejam mais capacitados e mais preparados para essas mudanças, né? São profissionais mais flexíveis. Edson, você destacou a questão do emprego informal. Tem números de quantas pessoas migraram para os empregos informais, o aumento do número de empregados que não têm carteira assinada, que não têm nenhum vínculo empregatício? Na verdade o número é crescente. A gente, desde o início da crise, a gente percebeu que as empresas relutaram um pouco, resistiram um pouco em relação às demissões. A crise se iniciou antes no setor de serviço, setor de indústria, construção civil também desempregando muito. E as empresas relutaram em demitir porque demitir é caro. E você joga para a concorrência um profissional treinado, um profissional já capacitado, isso não é bom. Mas, na medida que a crise foi se aprofundando, as empresas então começaram a demitir, como eu disse, a partir do final do ano de 2014, e as pessoas foram em busca de condições para se manterem, né? Então a gente percebeu dois movimentos. Um é o crescimento do chamado por conta própria, então a pessoa vendendo um salgadinho, realizando alguma atividade por conta própria ali, microempreendedor individual, e o outro é um emprego informal mesmo. Acho que um dos grandes exemplos disso hoje, que vem à tona, é essa questão do motorista do Uber, né? Uhum. Se encaixa nesse segmento de emprego informal. Então, as pessoas foram em busca de alternativas e o desemprego aumentou em razão de dois processos. Um é a crise. Bom, Edson, eu vou pedir para você terminar a sua resposta no próximo bloco, nosso tempo está acabando. A gente vai para um intervalo e eu convido você a continuar acompanhando o nosso programa pelo canal 15.1 do Sinal Aberto ou no 21 da NET Goiânia. Você também pode assistir ao vivo pelo Facebook ou pelo YouTube. Conexões está de volta e hoje nós estamos falando de mercado de trabalho, qualificação profissional e muito mais. Por isso, contamos com a presença do Eduardo Guimarães Júnior, que é administrador de empresas, psicólogo especialista em gestão de pessoas e professor da UFG. E também com Edson Vieira, economista, superintendente do IBGE em Goiás e também professor da Universidade Federal de Goiás. Edson, eu queria que você então completasse sua resposta ao final do bloco anterior. Então, eu estava falando, Camila, sobre a questão das razões do aumento da taxa de desemprego. Nós temos dois movimentos simultâneos que se explicam por conta da crise. O primeiro é de demissões de pessoas que ganham mais, essas pessoas se recolocando com um salário menor, quando conseguem se recolocar. Isso gera um problema familiar, a renda da família cai e pessoas que não estavam no mercado de trabalho acabam ingressando também. Então, um jovem, por exemplo, que está só estudando e que não procura trabalho não é desempregado. Uhum. Estatisticamente, desempregado é quem toma alguma iniciativa para procurar trabalho. Então, se a pessoa está em casa, não trabalha, não estuda, não faz nada, mas não procura emprego, ela não entra na estatística de desempregado. Então, na medida em que o salário, a pessoa perdeu o emprego e consegue uma colocação com salário menor para compor a renda familiar, pessoas que não estavam no mercado de trabalho passam a ingressar no mercado de trabalho. Então isso contribui para o aumento da taxa de desemprego. Então você tem um movimento das empresas desempregando e você tem um outro movimento que é de pessoas que não estavam no mercado de trabalho que passam a ingressar nesse mercado de trabalho. Então tudo isso gera uma competição
maior no mercado de trabalho e, de fato, as empresas hoje estão com condições de escolherem com uma facilidade maior os seus profissionais e a concorrência cada vez maior, o salário mais achatado, gera um ciclo vicioso muito ruim para o trabalhador. Em relação ao que a gente falou no início do programa, das pessoas diminuírem suas qualificações até para tentar se recolocar no mercado para conseguir um emprego e não ficar nessa situação tão complicada. Isso tem acontecido muito? Isso tem acontecido. Isso acontece pelo seguinte fato. O trabalhador está buscando a oportunidade de trabalho na empresa e muitas vezes a oportunidade, aquele cargo que ele ainda está sonhando, né, ainda não é disponível em razão dessa crise, desse enxugamento por parte das empresas. Mas ele quer aquela colocação para ele começar novamente a sua carreira, começar a trilhar, né, a sua carreira dentro da empresa. Então ele usa um pouco desse artifício. Isso porque as empresas que, quando selecionam, elas têm uma preocupação que é saber se esse candidato ele vai realmente se manter na empresa, ele vai querer permanecer na empresa ou se ele vai deixar a empresa logo, né? Então, um profissional muito qualificado, a empresa começa a achar assim, não, para esse cargo, né, para essa vaga, logo ele não vai querer ficar aqui, ele vai conseguir uma coisa melhor e vai deixar a empresa. E aí a empresa perde todo aquele investimento, né, da contratação, do treinamento, da adequação desse profissional. Bom, Edson, em relação às pessoas que têm deixado o país, já existem números que apontam pessoas que, por causa da crise econômica, por não conseguir emprego ou por terem salários achatados, acabam procurando outros países para se recolocar, para reconstruir a vida? O IBGE faz esse levantamento somente durante o censo. No censo a gente tem algumas perguntas relacionadas à migração internacional. A gente fez o último censo em 2010 e nós estamos nos preparando para fazer o censo 2020. Então nós não temos números que levantam essa questão, mas eu acredito que esteja acontecendo sim. Existe, na verdade, um desalento em relação à economia, mas não só isso, né? A gente tem um problema político no país que ainda não acabou. Isso tem gerado bastante inquietação, inclusive esse também é um dos motivos pelos quais a crise ainda não passou. A gente tem uma instabilidade política muito grande e em relação a essa questão de qualificação do profissional, eu queria dar até o próprio exemplo do IBGE. Nós temos concursos temporários que são realizados de 3 em 3 anos para compor a nossa mão de obra, são agentes de pesquisa e também nós estamos nesse momento realizando o censo agropecuário e nós contratamos também servidores temporários. Então nós temos hoje, para desempenhar funções que exigem apenas o nível médio, muitas pessoas com diploma de nível superior, algumas inclusive com diploma de mestrado, porque não estão conseguindo se colocarem no mercado. Então o mercado está muito complicado mesmo. E isso tudo gera esse desalento e acaba contribuindo para as pessoas buscarem outras alternativas fora do país. E em relação a pessoas que querem um lugar no mercado de trabalho, como fazer um currículo, o que deve ser feito para alcançar esse posto? Então, Camila, não adianta o candidato fazer um currículo muito extenso, com um excesso de informações, né? Ele tem que ser objetivo. Por quê? Porque o avaliador da empresa, né, que está selecionando, que está avaliando o currículo, ele faz ali primeiramente uma triagem, então ele faz uma leitura um pouco mais dinâmica daquele currículo. Então é bom você colocar logo de início no currículo, né, quais são os seus objetivos, né, suas pretensões em relação àquela empresa e aquela vaga que ele está concorrendo, né? E ali vem alguns dados sobre a sua formação, sobre a sua qualificação, sobre as suas experiências, né, suas habilidades, seus conhecimentos, que vão contribuir para aquela organização. Então não adianta colocar cursos que ele fez, mas que não estão alinhados àquela necessidade daquela vaga, daquele cargo, porque isso aí às vezes vai passar batido, né, ou vai não dar o direcionamento que o currículo precisa, né, e o avaliador ali às vezes não vai se atentar àqueles dados que são realmente importantes para a vaga. Então acaba que o seu currículo ele pode ser descartado ou colocado para um segundo plano em decorrência desse excesso de informação. Então precisa ser objetivo. É importante
não mentir no currículo, né? Apesar das pessoas omitirem, né, algumas qualificações, isso de fato é uma estratégia que vem sendo feita, mas não mentir sobre habilidades, cursos, conhecimentos que ele tem, experiências que ele coloca que tem, mas que na verdade ele não tem, porque isso aí no ato da entrevista, o entrevistador ele consegue perceber isso aí, né? E até na hora se ele conseguir ainda ocupar a vaga, ele ainda vai ter uma dificuldade ainda de mostrar a sua qualificação. Então, ele vai ter uma dificuldade em continuar na empresa, né? Então, não recomendo mentir no currículo. Isso jamais pode acontecer. Tá certo, a gente está com o tempo quase estourado, então vamos para mais um intervalo e durante esse tempinho você pode contribuir com conexões. Mande um e-mail para jornalismo@tvufg.org.br ou então uma mensagem pelo WhatsApp 99181 1406. Conexões está de volta para o último bloco e hoje nós estamos falando de mercado de trabalho, qualificação profissional. Por isso, nós estamos conversando com o Edward Guimarães Júnior, administrador de empresas, psicólogo, especialista em gestão de pessoas e professor da UFG. E também com o Edson Vieira, que é economista, superintendente do IBGE em Goiás e professor da Universidade Federal de Goiás. Edson, queria que então você falasse para a gente sobre uma outra questão envolvendo também desemprego. A qualificação profissional, ela é importante em que medida para se conseguir? E existe muita gente desempregada porque falta qualificação? Existe. Quando você segmenta melhor essa taxa de desemprego, você percebe o seguinte, que essa taxa vai aumentando na medida em que você vai reduzindo o grau de qualificação das pessoas. Então, aquelas pessoas que têm doutorado, geralmente têm uma taxa de desemprego, estão num grupo que tem uma taxa de desemprego menor, assim como aquelas que têm uma graduação. E o desemprego vai aumentando na medida em que as pessoas vão tendo um grau de instrução menor. Esse é um ponto. Outro ponto importante em relação a isso, parece óbvio, mas é importante registrar porque os dados do IBGE mostram isso. As pessoas que têm nível superior ganham muito mais do que aquelas que não têm. Então, esse é um ponto importantíssimo. E outra questão também, e aí não se refere apenas à qualificação, mas falando também de cor e raça, porque os dados trazem isso, os dados mostram que as pessoas que se declaram pretas e pardas, elas fazem parte de um grupo cuja taxa de desemprego é maior do que aquelas que se declaram brancas. Elas também, relacionando com o que a gente tinha falado antes, elas estudam menos e em razão disso e também em razão, provavelmente, da cor, elas fazem parte de um grupo que tem uma taxa de desemprego maior, ganham menos. Então, tudo isso mostra que o mercado de trabalho discrimina as pessoas e que o mercado de trabalho também leva muito em conta a questão da qualificação profissional. Evidentemente que algumas pessoas podem eventualmente esconder alguma titulação que tenham para tentar ingressar no mercado de trabalho, mas entre um profissional mais qualificado e um menos qualificado, a empresa, embora às vezes pague o salário que receberia o menos qualificado, prefere contratar um mais qualificado. Agora, evidentemente que a entrevista é importante para verificar o que o professor Heitor registrou, que se aquele funcionário vai ficar ou não na empresa, tudo isso é levado em conta, mas entre um qualificado e um não qualificado, o mercado de trabalho sempre prefere o mais qualificado. Então, não é porque no momento as vagas estão exigindo uma qualificação menor ou oferecendo um salário menor que as pessoas têm que parar de se qualificar, né? Não, acho que é o contrário, né? As pessoas têm que continuar se qualificando, continuar se preparando. O mercado de trabalho é extremamente seletivo, não só nesse momento, mas em todos os momentos, né? Ingressar no mercado de trabalho é muito complicado, principalmente para os mais jovens que não têm experiência, esses que são os que mais sofrem. Quando você pega a taxa de desemprego de jovens de 18 a 24 anos, você vai ver que ela está em mais de 20%, ela é mais do que o dobro do que a taxa média. Então, a qualificação é fundamental e o profissional não pode deixar isso de lado. Professor, para a gente finalizar,
Recentemente, nós tivemos a aprovação da reforma trabalhista. De que forma ela pode alterar o mercado de trabalho? Dizia-se que ia ser positivo para o mercado de trabalho a flexibilização de algumas regras e aumentar os postos de trabalho. Isso é verdade? Olha, a intenção é que a perspectiva é que que aumente as oportunidades de trabalho, sim, né? Nesse primeiro momento, o que a gente vem observando, né? Muitos trabalhadores vêm abrindo CNPJs, né? Migrando se tornando microempreendedores individuais, né? E começando a prestar serviços para as empresas. Então, essa reforma, que um dos grandes focos, que é a terceirização, né, da mão de obra, anteriormente, como a nossa lei trabalhista ainda era muito engessada, né, muito antiga, evitava que a empresa, às vezes, né, por questões de economia e por burocracias, colocassem mais profissionais trabalhando para a empresa, né? E essa possibilidade dele contratar um profissional terceirizado, né, estabelecer uma relação de trabalho um pouco mais flexível com os trabalhadores, isso aí ajuda bastante, não só para as empresas, mas também para os trabalhadores, né? Por quê? Se a gente for pensar, qual que é o sentido, às vezes, de você permanecer durante 40 horas de trabalho, 8 horas todo dia, né, seguindo toda aquela, batendo ponto, né, fazendo a folha de ponto, cumprindo essa jornada de trabalho, será que esse tempo realmente ele é produtivo, né, durante todo esse período? Será que aquele profissional que às vezes pode desenvolver uma atividade mais criativa ou uma atividade que ele possa fazer em casa, né, será que ele precisa realmente estar ali dentro do escritório, né, trabalhando? Então são questões que para as empresas ainda era um entrave e para os trabalhadores também, né? Então hoje a gente vê muitos trabalhadores informais, né, que antes prestavam serviços formais para as empresas, hoje estão se formalizando como microempreendedores e estão sendo contratados. Então tem uma contratação ali, tem uma relação ainda mais próxima, mais formal com essas empresas, né? E há a possibilidade das empresas terem essa flexibilidade também, né, em termos de horário, de contratação, de atividades que esse profissional pode realizar. Então, a expectativa é que, num segundo momento, que aumente, sim, a possibilidade de contratações, não na forma, né, da CLT, mas de terceirização, né, de mão de obra. Ok. Bom, nosso tempo está chegando ao fim. Queria agradecer, professor Éder, pela sua presença. Muito obrigada. Foi um prazer, Camila. Muito obrigado. Obrigada também, professor Edson, pelas suas contribuições. Obrigado, Camila. Eu queria dizer que o IBGE agradece pela oportunidade de apresentar algumas informações aqui. Isso é super importante porque o IBGE está sempre em campo fazendo pesquisas e todo mundo quer dados, mas fornecer, às vezes, a gente tem dificuldade de conseguir. Ok, muito obrigada. E o Conexões de hoje termina aqui. Eu espero que você continue acompanhando a programação da TV UFG. Tem muita coisa bacana. Aproveite também para acessar o nosso site ou as nossas redes sociais. Você vai encontrar as novidades da nossa programação e também muito conteúdo de qualidade. Até o próximo programa. Tchau!